Isso. A proposta é como usar dados abertos e inteligência artificial, ampliando parlamentos que já são abertos. Tem um passador aqui? É aqui mesmo. Não é novidade para ninguém que as mudanças que a sociedade está trazendo fugiram ao nosso controle. Algumas pela tecnologia, outras não. Mas se nós tivéssemos que calcular um indicador de transformação, conseguiríamos? Muito dificilmente. Talvez a única coisa que nós temos a afirmar é que nós estamos num processo não linear. Segundo, uma contínua descontinuidade de tudo, de princípios, de paradigmas, tudo parece que está sendo desconstruído. E terceiro, a incerteza que muitas vezes nós tínhamos vergonha de apresentar, as instituições não consideravam nos seus planos, hoje é vergonha não considerar essa variável na equação de planejamento. Quantas vezes nós nos deparamos começando a tentar resolver um problema, temos todas as peças, antes de chegar ao final, parece que faltaram algumas. As peças eram as mesmas, só que o cenário mudou. O parlamento, o legislativo também sofre tudo isso e recebe esse impacto direto. Aqui no Brasil, nós sabemos bem, né? E nem sempre o choque é perfeitamente elástico. Há um amortecimento aqui entre nós. Então, essa é a nossa realidade. Se nós fizermos também uma retrospectiva, uma retrospectiva histórica, né, do estudo da administração pública desde a administração pública clássica, que era carregada por controles burocráticos, em alguns países trouxeram uma visão mais do setor privado com a gestão pública, mas quando nós chegamos na nova governança pública, em que a sociedade tem um papel forte, e nós precisamos ter um elo contínuo com ela, e agora? O desafio de ter um elo contínuo com alguém que está mudando numa velocidade que eu não tenho controle. Eu vou ter que rebolar. Nós temos que nos mexer. E considerando que, apesar do accountability na nova governança pública ser amparado pela transparência, e de nós nos orgulharmos de sermos transparentes, e quando nem a transparência é suficiente, porque falta a esse cidadão conhecimento para julgar, muitas vezes. Então, a transparência ela termina sendo prejudicada porque não há uma plena compreensão do objeto que está sendo tratado. Seja porque, primeiro, a linguagem é inacessível. Segundo, o cidadão não tem tempo de ler longos textos, no nosso caso, e muitas vezes textos que fazem remissão a outros textos. Ninguém tem tempo para isso. E terceiro, porque também o cidadão não tem tempo de parar para pensar em soluções alternativas que tenham sido dadas para os mesmos problemas em algum lugar, em algum outro país. Então, aí nós temos dois desafios. O primeiro, de tentar elaborar leis numa tempestividade para essa sociedade mutante. E segundo, de prover mecanismos de transparência que também ampliem a capacidade de compreensão desse cidadão, para que essa transparência seja efetiva com relação a um tema, a um assunto que esteja em trâmite legislativo. E aí uma hipótese que vale a pena testar. Seriam os resultados da interação do cidadão conosco os mesmos se eles tivessem em suas mãos uma ferramenta que obtivessem em poucos cliques o que está sendo tratado sobre um determinado assunto, de leis e projetos de leis em qualquer lugar do mundo, numa abordagem mundial? Seria o mesmo resultado? Apostamos nessa hipótese, né? E também, dentro do parlamento, todos os atores que fazem parte da elaboração do texto legislativo, eles teriam melhor efetividade, seja de qualidade, seja de velocidade, se tivessem à sua disposição essa mesma ferramenta?
E daí surgiu a nossa proposta, que é um projeto que já está em trâmite, para que buscas complexas possam ser feitas tanto pelos atores dentro do parlamento, que constroem esses textos legislativos, quanto pela sociedade. Dentro, né, essa consulta num site interparlamentar, com um potente mecanismo de busca que se alimentaria de dados abertos de todos os parlamentos. Dados abertos, dados não classificados, fica muito mais fácil se negociar mundialmente. Isso referente a leis e projetos de leis. Basicamente, a proposta é um subconjunto dos dados abertos, realmente aquilo que importa, projetos de leis e leis, em alguns casos, aqueles parlamentos que têm estudos que amparam esses projetos de leis, os estudos viriam, porque muitas vezes é mais útil ter acesso ao estudo, né, que deu porque foi por um caminho e não por outro, do que a própria proposição. Então, esse subconjunto seria colocado em um lugar comum e uma linguagem comum. O lugar comum seria um site mantido pela União Interparlamentar, uma associação de mais de 70 casas legislativas em nível nacional. A linguagem comum seria o inglês. A tradução seria feita automática, por mecanismos de inteligência artificial, onde cada país, cada parlamento, teria a liberdade e a responsabilidade de escolher o seu método, fazer a tradução, preparar os seus dados. E aí nós estamos vendo várias alternativas de compartilhamento desses recursos. De forma que tanto os colaboradores que trabalham nos parlamentos, quanto a sociedade no contexto global, né, para um cidadão mundo, poderiam pesquisar dentro desses dados, dessa nuvem, sobre temas ou conjunto ou combinações de temas do que está sendo construído. Seria a nuvem interparlamentar. E aí situações, tanto de novos temas, principalmente, por exemplo, sobre economia compartilhada, sobre regulação da pesquisa científica, a regulação da inteligência artificial, questões do meio ambiente. Essas questões novas, evidentemente, nós traríamos de projetos de leis e de estudos. Questões antigas, que seriam objeto de reestruturação, nós traríamos também, né, das leis. E uma vez que os dados abertos já estão ali disponíveis, eles também ficariam à disposição, né, para a sociedade civil organizada, que sabe trabalhar muito melhor que nós. Então, ela poderia, usando esses dados, numa abordagem mundial, construir estudos, painéis, sistemas, que seriam divulgados por outros sites, propagados por redes sociais, que alimentariam esse cidadão do mundo com informações melhor fundamentadas, para que ele possa fazer uma contribuição mais efetiva, com mais conhecimento, com mais compreensão do seu parlamento, e assim fortalecer esse seu processo legislativo, que alimentaria mais dados, fechando o ciclo, tentando com que aí nós conseguíssemos uma participação mais efetiva. Então, nós aproveitamos a oportunidade da criação do Centro de Inovação dentro da União Interparlamentar, criado pelas áreas de TI dos parlamentos, onde foi nos dada a oportunidade de coordenar um hub para dados abertos, em que o principal projeto é a nuvem interparlamentar de dados abertos. 12 casas legislativas se uniram para tentar sair com essa primeira versão e depois outras aderirem. Estão conosco no Brasil Câmara e Senado, House of Commons Canadá, Chile, Estônia, o Parlamento Europeu, a Finlândia, Israel, o Parlamento da Pan-África, África do Sul, Espanha e Ucrânia. Então, hoje nós estamos numa prova de conceito com dados de 6 casas legislativas já trabalhando nesse piloto, que já vai estar bem evoluído. E, uma vez provado esse conceito, a ideia é que nós trabalhemos com os dados dos 12,
talvez em etapas, na medida em que eles forem sendo colocados à disposição, mas que, antes de ficar disponível para toda a sociedade, nós disponibilizaremos uma versão beta para todos os colaboradores de todos os parlamentos que fazem parte da União Interparlamentar, para que nós consigamos, por meio desses feedbacks, evoluirmos para deixar disponível para a sociedade. E aí iniciaria uma nova fase do projeto, com a disseminação para outras casas legislativas que não tiveram a oportunidade de estar conosco nesse primeiro grupo e já trabalham com dados abertos, ou aquelas que nunca trabalharam com eles. E aí é mais gratificante ainda dar esse know-how para elas e fazê-las inseridas aqui na nuvem. Então, a proposta é um valor agregado para as casas legislativas, para uma sociedade melhor informada, para dentro do parlamento, os atores que ajudam na construção desse texto legislativo terem um suporte mais eficaz e temos condições, né, de oferecer para esses parlamentos uma possibilidade maior de alinhamento com a sociedade. É essa a proposta. Eu queria até mencionar aqui, além de Rodolfo, tem mais colegas aqui presentes que fazem parte do projeto. O Fabrício Rocha já apresentou. Olá. O Edmundo está aqui? Não está aqui. Né? O Ludovic, pelo Parlamento Europeu também. E tem vários outros colegas, tá, distribuídos no mundo. A gente está nesse esforço. A prova de conceito nós pretendemos apresentá-la ainda esse ano. A versão beta no meio do próximo ano. E, quem sabe, a versão final no final de 2020. É isso, agradeço. Obrigada.